Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Eu quero acolher você e convidar para estarmos juntos nos próximos minutos para refletirmos a respeito da liturgia da Igreja que ela nos propõe a cada domingo. E nós estamos agora vivendo o segundo domingo do Advento. O tempo do Advento é o tempo da esperança. O Evangelho desse domingo, São João Batista, se apresenta como aquele que prepara o caminho do Senhor, do Salvador que vem. E, portanto, a Igreja prega durante esse tempo essa virtude belíssima, a virtude de esperar uma felicidade, a felicidade eterna, a felicidade que o Cristo vem nos dar. E, no entanto, nunca foi tão difícil como agora pregar a respeito da esperança. Por que nós temos essa dificuldade? Vejam só, o que eu vou dizer aqui é baseado num artigo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, tá? Não precisa que você se preocupar de ler, eu só estou citando para você entender que eu não tirei isso da minha cabeça. Trata-se da segunda seção, da segunda parte da Suma Teológica, na questão 20, artigo 4. O que é que Santo Tomás nos ensina neste artigo? É o seguinte: se nós queremos pregar a esperança, né, nós temos uma primeira dificuldade. É a dificuldade que as pessoas viviam, por exemplo, há um século atrás. Se nós formos ver lá no tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus, há um século atrás, você vai pregar a esperança para as pessoas diziam assim: puxa vida, como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para ir para o céu? Para ir para o céu tem que ser santo. E lá, na França, da época de Santa Teresinha, as pessoas se desesperavam, né, porque havia uma heresia, a heresia do jansenismo, né, que dizia que é o seguinte: para ser santo, chegar aí para o céu é um negócio muito difícil. São pouquíssimas pessoas que chegam aí para o céu, porque a santidade é muito difícil, amar é muito difícil, por mais que você tente, você não vai conseguir chegar lá. Então, no século XIX, Deus manda esta grande mensageira, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi um verdadeiro farol, né? Dando às pessoas uma grande esperança no caminho da santidade. Na pequena via, Santa Teresinha do Menino Jesus ensinou às pessoas que, vejam, nós podemos confiar em Deus, Ele quer que nós sejamos santos e nós amemos. Santa Teresinha, uma menina de 24 anos, numa França totalmente pessimista, que dizia que era impossível ser santo, impossível amar, ela olhava para a sua fraqueza e dizia assim: Deus quer que eu seja uma grande santa, porque Jesus espera de mim um grande amor. Como eu não dou conta desse amor, Ele virá em meu socorro, né? Ele virá e vai me colocar como uma águia, que vai pegar um pequeno passarinho, colocar esse passarinho nas suas costas e voar em direção ao sol. Jesus vai me salvar. Ele é meu Salvador. Grande confiança, grande esperança. Essa era a mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus. E como essa mensagem brilhou no coração das pessoas. Encheu as pessoas de esperança de amar. Foi uma verdadeira escola de santidade. A tal ponto que a Igreja, né, foi se convencendo de que realmente Santa Teresinha era uma grande teóloga, né? Um grande doutor da Igreja. Ela tem um caminho de santidade. O Concílio Vaticano II, ele proclamou esse mesmo caminho, né, que Santa Teresinha proclamou, dizendo que a vocação da santidade é para todos. Nós todos precisamos ser santos e Deus não pede de nós coisas impossíveis. Se Ele quer que a gente seja santo, Ele vai nos dar os meios. Então, o que é que nós poderíamos dizer? Há 100 anos atrás,
pregar a esperança no tempo do Advento é chegar a dizer, gente, a santidade existe, Deus quer que nós voemos como grandes águias, nós temos que parar de nos arrastar como serpentes, Ele quer o nosso amor, Ele não pede coisas impossíveis, Deus nos dá a graça, vamos lá, vamos voar, vamos amar. E essa era a pregação do Advento. Mas hoje as coisas estão diferentes. Por que as coisas estão diferentes? Porque as pessoas, não é que elas estão assim, como na época de Teresinha, desesperadas, dizendo, nossa, o amor é muito elevado, a salvação é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, é o contrário. Nos dias de hoje, as pessoas estão achando que a salvação não é difícil coisa nenhuma. É o contrário. Se na época de Teresinha as pessoas tinham medo do inferno, de um Deus cruel, e Teresinha ensina para as pessoas que Deus quer de nós uma grande santidade, vamos esperar nele. Hoje em dia, as pessoas não esperam santidade nenhuma. Sabe por quê? Porque o céu é óbvio. Porque todo mundo vai se salvar. Porque o inferno não existe. Porque ninguém vai ser condenado. Porque Deus é amor e por isso é claro que Ele não vai condenar ninguém. Então é impossível pregar a esperança hoje em dia. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que já chegaram lá. Acham que já estão salvas. Se na época de Teresinha as pessoas tinham medo de ser condenadas ao inferno, hoje em dia ninguém tem medo de ser condenado ao inferno, sabe por quê? Porque o inferno nem sequer existe. Então aqui nós encontramos uma falta de esperança do mesmo jeito, né? Com uma outra raiz, por uma outra razão, mas é a falta de esperança mesmo assim. Deixa eu fazer uma comparação para você entender o que é que eu estou falando. Eu estou aqui, eu moro em Cuiabá, né? Existem duas formas de eu, que estou em Cuiabá, me desesperar de um dia viajar para São Paulo. Eu quero chegar lá em São Paulo. Mas eu posso desesperar quando eu digo assim, nossa, mas o caminho de São Paulo é muito difícil, a estrada tem muito buraco, o avião é muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não vou ter condições, eu não tenho coragem, vou ficar por aqui mesmo, eu desisto. Pronto. Era esse o problema na época de Teresinha. Na época de Santa Teresinha, há 100 anos atrás, as pessoas se desesperavam de ser santas, de amar, de ir para o céu, porque era muito difícil, é muito longe. Ah, São Paulo fica muito longe de Cuiabá, eu nunca vou chegar lá, eu desisto, eu cruzo os braços, tchau, fico aqui mesmo. Agora, na nossa época, as coisas são diferentes, sabe por quê? Porque as pessoas que moram em Cuiabá acham que estão em São Paulo. Esse é o problema. Elas não saem do lugar. Ninguém espera ir para São Paulo. Ninguém espera viajar. Por quê? Porque, embora eu esteja em Cuiabá, as pessoas fecham os olhos e dizem, não, São Paulo é aqui. E não saem do lugar. Ninguém mais quer ser santo. Ninguém mais quer amar. Por quê? Porque não existe nenhuma necessidade de eu mudar de vida. Ah, mudar para quê? Deus é tão bonzinho que a gente já está salvo. Eu já estou em São Paulo. Eu já estou no céu. Eu não saio do lugar. Esta é a miséria que nós vemos hoje. Veja, nós estamos aqui no tempo do Advento. O tempo do Advento é o tempo da esperança. Mas como é que eu vou pregar a esperança para as pessoas se as pessoas não querem sair do lugar, não esperam nada? As pessoas não esperam amar. Não esperam ser santas. Não é? As pessoas se desesperaram. E de onde vem isso? Qual é a raiz desse negócio? Bom, aí vem Santo Tomás de Aquino. É por isso que eu citei Santo Tomás. Ele diz, a raiz desse negócio é a luxúria, ou seja, o pecado contra
o sexto mandamento. Os pecados sexuais fazem as pessoas ficarem assim. Veja, é claro que nós poderíamos aqui fazer uma longa reflexão de dizer quais são as raízes teológicas, por que é que existem teólogos, pensadores que estão causando esse tipo de mudança nas pessoas. Por que é que hoje em dia, né, existe essa ilusão? O sujeito está em Cuiabá, mas ele já acha que está em São Paulo. Ou seja, o sujeito está no egoísmo, na falta de amor, mas ele acha que já está no céu, onde reina o amor e que ele está salvo e que não vai para o inferno coisa nenhuma. Eu poderia aqui fazer uma grande reflexão teológica. Não quero fazer. Não convém, não é esse o caminho. Eu quero aqui simplesmente acender essa luz que vem de Santo Tomás, que diz assim, olha, quando uma pessoa vive uma vida sexual desregrada, quando ela vive, não é, mergulhada na luxúria, da forma como as pessoas estão vivendo hoje, esse negócio de masturbação, pornografia constante, relações sexuais desregradas, parceiros sexuais fora do casamento, ou o que é pior ainda, parceiros sexuais variados que nem compromisso têm, todo esse tipo de coisa. Isso daí, não é, toma conta do coração das pessoas de um jeito que as pessoas ficam convencidas que é ali que está a felicidade. Vejam, quando a gente prega e diz assim, por exemplo, sou um padre católico, eu digo, olha meu filho, pare de se masturbar, porque isso daí não vai te dar felicidade. Isso é pecado, você vai para o inferno. Quando eu digo, pare de ter relações sexuais fora do casamento, pare de ter relações sexuais no adultério, pare de ter relações sexuais contra a natureza. Quando eu digo isso daqui, as pessoas ficam com raiva da igreja. Elas ficam iradas, elas ficam assim, revoltadas, porque como que você está me negando a felicidade? Como que eu vou ficar sem sexo? Não, meu irmão, é o seguinte, ó, o seu casamento não deu certo. Você faz o seguinte, não tem conserto? Viva a castidade. Mas como? Eu tenho direito de ser feliz. Escuta, você tem uma tendência sexual desordenada, faz o seguinte, viva a castidade. Você não precisa. Mas como? Eu tenho direito de ser feliz. Vejam, as pessoas estão convencidas. E isso é um convencimento, gente. Isso é um convencimento assim, que está na medula do osso. O negócio assim está arraigado, está incrustado na pessoa. A pessoa está realmente convencida de que é impossível ser feliz sem sexo. E quando você vai e propõe a castidade para a pessoa, quando você vai e propõe a pureza para a pessoa, quando você vai e propõe que a pessoa seja fiel ao seu casamento, as pessoas ficam indignadas. Como é que você, Padre Paulo Ricardo, você, sacerdote católico, você, pregador católico, você tem esse discurso de intolerância, esse discurso absurdo que nega às pessoas a possibilidade de ser feliz. Quer dizer, nós não estamos aqui nem discutindo o céu. O negócio aqui, né, é o seguinte, a pessoa, já existe uma premissa. A felicidade está na gratificação sexual. E se você negar a gratificação sexual e afetiva para uma pessoa, você está negando a ela a possibilidade da única felicidade disponível. Ora, é evidente que se você vai pregar e dizer para essas pessoas, gente, vamos mudar de vida, né? Vamos endireitar os caminhos, como diz São João Batista no Evangelho, vamos preparar o caminho do Senhor.
ele vem, vamos nos converter. Se você for dizer para essas pessoas que elas precisam mudar de vida e se converter, você está enxugando gelo, entendeu? É um trabalho impossível, não tem. Está cavando buraco na água. Não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque você está falando de céu. Você está falando de que ela precisa se converter para chegar na única felicidade possível, que é o céu. Só que para ela, a única felicidade possível não é o céu. Essa mensagem não chegou lá. Ela não se deu conta disto. Então, Santo Tomás de Aquino diz assim: tem duas formas de você parar de esperar. Uma era aquela lá do século passado de Santa Teresinha, na época de Santa Teresinha. O céu está muito distante, está muito difícil, é muito árduo, ninguém me ajuda, eu não dou conta de chegar lá, pronto, eu desisto. Esse é o desespero que nasce de uma doença espiritual chamada assídia. Mas não é isso que o nosso mundo está sofrendo. Existe um outro desespero, que nasce do fato de que a pessoa acha que a felicidade não é algo árduo, não é algo difícil, não é algo pelo qual eu preciso lutar. Não, a felicidade está muito fácil. Basta eu ter relação sexual, basta eu ter prazeres carnais, basta eu ter acesso a sensações cerebrais agradáveis. Se eu tiver sensações cerebrais agradáveis, eu serei feliz. Eu estarei na felicidade e a felicidade plena. Então, quer dizer, o cara, não é que ele está com medo de perder o céu e não ser salvo. Não, ele nem sequer cogita que o céu possa dar a ele uma felicidade. Por quê? Porque a felicidade está aqui. A felicidade é aqui. A felicidade é nesse mundo, é aqui e é agora. Agora o problema é o seguinte, gente. A felicidade não está aqui. E para você enxergar que a felicidade não está aqui, você não precisa acreditar no Padre Paulo. Você não precisa acreditar na Igreja Católica, você não precisa acreditar no catecismo, você não precisa acreditar nos papas, em nada. Você só precisa abrir o olho e enxergar o seguinte: quanto mais as pessoas afundam em práticas sexuais depravadas, quanto mais as pessoas afundam em sensações cerebrais agradáveis, como droga, bebidas, etc., mais insatisfeitas elas ficam. Os consultórios dos psiquiatras vão se enchendo, as pessoas ficam com síndrome do pânico, as pessoas ficam deprimidas, as pessoas ficam com tendência suicida, as pessoas... Claro, estão investindo numa felicidade que não é a felicidade humana. Sensações cerebrais agradáveis pode ser a felicidade de um animal. A felicidade no macaco é sensação cerebral agradável. A felicidade do seu cachorrinho, né, que está lá no seu apartamento, são sensações cerebrais agradáveis. Você vai dar carinho para ele, você dá ração para ele, você brinca com ele. Tudo isso, para ele, é a felicidade. Mas dê ao ser humano tudo isso e o ser humano não estará feliz. Ou seja, isso é uma ilusão ridícula. Então, pare com esta ilusão ridícula. Se nós estamos no tempo do Advento e nós queremos ter verdadeira esperança, a primeira coisa que você tem que fazer é desesperar de uma felicidade animal. Você não é um animal, somente. Você também é um animal, claro, você tem cérebro, como os animais. Mas você não tem somente cérebro, você tem uma alma. E exatamente porque você tem alma, você precisa esperar a felicidade adequada. Pare de esperar a felicidade animal. Quer dizer, o sujeito fica batendo a cabeça na parede e depois reclama que ainda não abriu uma porta. Não vai abrir porta, você vai rachar sua cabeça.
Ali não tem uma porta, ali tem uma parede. Para de bater a cabeça na parede. Você fica esperando a felicidade no sexo, nas sensações cerebrais agradáveis, né? Nas sensações afetivas, porque também o afeto é cérebro, gente. Também os afetos são cérebro, né? Você fica achando que a felicidade está aí, ela não está aí. Ela não está aí. A felicidade está em Deus. Ele quer nos dar essa felicidade, então vamos esperar a coisa certa. É tempo do advento. É tempo de nós clamarmos e pedirmos a Deus que Ele venha para nos dar a felicidade. É tempo de nós pedirmos um Salvador. Mas se você acha que você já tem a salvação, você não vai pedir o Salvador. Não é? Como é que você vai fazer o tratamento médico se você nem sequer admite que está doente? Como é que você vai pedir ao Cristo Salvador que venha se você nem sequer enxerga que você está perdido? A humanidade durante séculos e séculos esperou o Salvador porque ela enxergava que estava perdida e que a felicidade não estava à disposição. Nós, que vamos nos reduzindo, né, a animais, vamos tratando a nós mesmos como se fôssemos somente animais, nós somos a mais desesperada de todas as gerações da história da humanidade. Por quê? Porque nós nem sequer nos demos conta do problema. A humanidade, nos séculos passados, né, era uma humanidade que desesperava. Por quê? Porque ela estava em Cuiabá, sabia que tinha que ir para São Paulo, mas não tinha o veículo. E não esperava em Deus. Não esperava, não pedia ajuda. Deus, me ajuda a ir para São Paulo, a sair de Cuiabá e ir para São Paulo. Né? Era assim nos séculos passados. Agora, a humanidade da nossa época, ela nem sequer sabe que São Paulo existe. E ela acha que tem que ficar aqui mesmo. Não, tá bom assim. É isso aqui, só tem isso. Quer dizer, a humanidade nos séculos passados era o filho pródigo que estava lá, comendo a comida dos porcos e esperava ir de volta para a casa do Pai. Via dificuldades e lutava. A humanidade do nosso século é a humanidade que nem sequer se lembra mais que existe casa do Pai e que está agora se especializando nas formas mais requintadas de lavagem para porcos. Ou seja, vamos ser felizes porque é a única comida que está à disposição, única felicidade que existe. É como se nós montássemos agora um restaurante para cada vez mais fazermos formas sofisticadas de lavagem para porco, esquecidos de que existe a casa do Pai. O tempo do Advento é o tempo da esperança, é o tempo de nós lembrarmos da casa do Pai e enquanto estamos aqui, caindo e comendo lavagem de porco, lembremos-nos da sua bondade e peçamos o auxílio. Vinde, Senhor. Não fomos feitos para estar aqui e nos arrastarmos. Fomos feitos para amar e para voar como águias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.